Boa noite a todos. Desculpem o nosso atraso, problemas técnicos, tecnológicos, mas já estamos prontos. Um prazer estar com todos, falando de um tema que é sempre super emocionante, que é sobre Jesus. E como já nos demoramos bastante, damos as boas-vindas, convidamos aqueles que não conhecem ou estão chegando à doutrina espírita para o grupo de iniciação ao espiritismo. Terminando o nosso estudo, basta se dirigir à página do CELV, www.celv.org.br, que vai ter o link lá para a sala de estudos da introdução ao espiritismo, tá bom? Sejamos todos muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos sustente nesse estudo, e vamos ler uma pequena página para darmos início ao nosso estudo. Do livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, do Hermínio de Miranda. Cristo não fundou igrejas e não pregou a salvação exclusiva, nem atribuiu a ninguém o poder de ligar e desligar. O ser humano é o artífice da sua própria glória espiritual, que se realiza no ritmo e na medida de sua própria vontade e esforço. A sombra da generosa de imperecível mensagem de Jesus, que é fundamentalmente a doutrina do amor universal. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso querido amigo Jesus por todas as oportunidades que nos oferece, pela bênção de estarmos reencarnados, por termos a oportunidade de conhecer o Evangelho nesta encarnação, de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, que nos aproxima, nos revela a face ainda mais misericordiosa, mais doce, gentil, generosa e socorrista do nosso querido amigo Jesus. Que possamos, nesses momentos, estar em sintonia com a espiritualidade amiga, com os mentores de nossa casa, contando com o seu auxílio, a sua inspiração, para que o nosso estudo possa cooperar com vibrações de paz, de bem, de harmonia, em todos os lares a que chegar e a todos aqueles que nos estiverem ouvindo. Muito obrigada. Bom, vamos lá então, meus amigos, começar o nosso estudo. Celso vai nos ajudar mais uma vez com o PowerPoint. Pode dar início, Celso, por favor. O tema é Cristianismo, a Mensagem Esquecida. É basicamente inspirado nesse livro que eu li esse trechinho, né? Cristianismo, a Mensagem Esquecida, do Hermínio de Miranda. Mas também, é claro, com todo o conteúdo da doutrina espírita que nós conhecemos e muito também de Paulo Estevão, que está sempre em nossa memória, não é? Essa imagem é o Mar da Galileia, visto hoje, né? Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, como também era conhecido, e vamos ouvir falar das três formas desse lugar pelos autores espirituais, só para a gente ter uma ideia da beleza do lugar onde Jesus andava, né? E, como diz Amélia Rodrigues, de forma muito poética, né? Esse é o cenário onde o cantor da vida cantou a mais bela história de amor. Podemos passar, Celso. Algumas notícias históricas, né? Pensando em cristianismo como mensagem esquecida, algumas notícias históricas sobre a figura humana de Jesus, né? Flávio Joséfo, um historiador judaico romano, no século de 70, ele descreve como foi a destruição do Templo de Jerusalém, tem várias teses, né, sobre a cultura judaica, e há uma menção dele, até questionada por alguns historiadores, né, em que ele narra que houve um homem, à época de Pilatos, chamado Jesus, e que havia sido crucificado. É a única menção que Flávio Joséfo faz, né, o historiador mais antigo a mencionar Jesus, quase contemporâneo, né, não havia se passado nem
40 anos da morte de Jesus, quando ele faz esse registro. A seguir, nós temos as anotações de Levi. O livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos fala muito das anotações de Levi, que os cristãos primitivos iam copiando. Aquela época era muito difícil, né? Escrever, poucos sabiam escrever, poucos sabiam ler, e os livros eram coisas muito preciosas, muito caras. Então as pessoas iam anotando aquelas anotações de Levi e Mateus, que era o publicano que Jesus chamou para integrar o colégio dos 12 apóstolos iniciais, não é? Então eram as lembranças que ele tinha do que Jesus ia falando, do que ele viveu com Jesus, que ele fez algumas anotações e essas anotações foram compartilhadas com várias pessoas. Mais adiante, já no ano de 68, se não me engano, surge o primeiro evangelho, né, atribuído o primeiro evangelho a Marcos, João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que trabalhou muito com Paulo, não é? No livro Paulo Estevão, mais uma vez, João, o Emmanuel vai nos falar também da personalidade de João Marcos, que era um jovenzinho que seguiu com eles em uma viagem. A mãe queria que ele se dedicasse, não é, à igreja, a igreja nascente, ao cristianismo propriamente dito. E João Marcos faz essa primeira viagem com Saulo, ainda Saulo e Barnabé, e não aguenta o rojão, as dificuldades, e o Paulo envia de volta para casa. E mais tarde ele começa a acompanhar o Simão Pedro. Então as anotações, os registros do Evangelho de Marcos dizem muito respeito a todas as histórias que ele ouviu de Simão Pedro, e ele então registra essas histórias no que ficou conhecido na posteridade como o primeiro evangelho. A seguir, o próprio Mateus escreve o seu evangelho baseado nas suas anotações. Depois nós temos o evangelho de Lucas e, bem mais à frente, o evangelho de João, já na década de 90 do primeiro ano cristão, do primeiro século cristão. Podemos passar. Então, as anotações de Levi, elas foram compartilhadas e copiadas, como eu falei, pelos cristãos primitivos. E o Evangelho de Marcos, esse texto aí eu já falei na verdade, Celso, a gente pode passar adiante, porque eu me antecipei. O Evangelho de Marcos, então, que acompanhava Simão Pedro, ele descreve e anota aquelas pregações que ele acompanhava de Pedro. E uma coisa muito importante, ele escreve em grego, ele escreve esse evangelho, ele é direcionado aos romanos, eles estão em Roma quando ele escreve esse evangelho. Ele escreve em grego, que grego naquela época era como o inglês hoje, que todo mundo sabe um pouquinho, todo mundo consegue de alguma forma ler ou ter um tradutor muito próximo que nos possibilite o entendimento. Então isso fez com que esse evangelho conseguisse penetrar em diversos locais e culturas distintas pelo idioma que se utilizava. Ele é um evangelho mais curto, se nós prestarmos atenção na estrutura dos 4 evangelhos canônicos, não é? Ele é um evangelho mais curto que os demais e ele traz as lembranças, as pregações de Pedro. Isso é muito interessante porque mais adiante nós vamos discutir essa questão do Pedro colocado como a rocha, como a pedra para a fundação da igreja de Jesus. E no Evangelho de Marcos não há essa passagem, justamente no Evangelho escrito com base nas pregações do próprio Simão Pedro, não é? Mas vamos adiante, Celso. O Evangelho de Mateus ele é dedicado aos hebreus. Toda uma genealogia de Jesus é traçada, né? Porque os profetas antigos do Antigo Testamento prediziam que viria um Messias e falavam, né, anunciavam, profetizavam. Hoje nós sabemos que as profecias eram a forma
que eles tinham de falar da mediunidade. Quando a gente profetizava, quando se dizia que alguém profetizava naquela época, alguém estava se utilizando da mediunidade. Então, esses profetas, eles falavam de visões, de inspirações, de como seria a vinda do Messias. E esse Messias para o povo hebreu seria o libertador do seu povo, porque era um povo escravizado, um povo sofrido, passando por várias dificuldades, sendo escravo de vários povos ao longo da história. Então, eles tinham ânsia de liberdade, eles tinham ânsia também de se tornarem os conquistadores, os dominadores. Então, eles imaginavam um Messias que era príncipe, um príncipe guerreiro que viria libertar o povo de Israel e escravizar talvez os demais. E haviam várias profecias. No Evangelho de Mateus nós podemos ver, como disse Isaías, não compreenderiam, ouviriam, mas não entenderiam suas palavras, o abateriam como um cordeiro. Todo o tempo Mateus faz analogia com os anúncios feitos sobre o Messias, na tentativa de provar ao povo hebreu que Jesus efetivamente era o Messias. Mais tarde, historiadores vão questionar se realmente era essa a intenção de Mateus ou se as diversas adulterações que os textos sofreram através do tempo, atendendo já a outros interesses já da igreja, tentavam, de alguma forma, induzir e canalizar o pensamento para aqueles ideais que estavam sendo propagados. E quando falamos isso, falamos sem o menor tom de crítica, até porque com certeza estivemos todos nós fazendo parte durante muitos séculos do seio da Igreja Católica, né? E participamos ativamente desses processos também de alteração, adulteração dos textos primitivos para atender aos interesses que estavam em voga naquele momento. E é sem crítica mesmo, porque graças às várias manobras feitas nos textos, nós tivemos a possibilidade de expansão também do cristianismo. E o Hermínio de Miranda fala nesse livro que, graças a Deus, apesar das adulterações nos textos, a mensagem do Cristo ela é tão profunda, ela é tão importante, ela é tão verdadeira, que ela conseguiu sobreviver a todos os enxertos e trazer a sua verdadeira face àqueles que tinham o desejo realmente de compreendê-la. Podemos passar para o próximo evangelho, que é o de Lucas, que foi escrito a pedido de Paulo. Segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, quando Paulo estava preso, ele pede a Lucas que vá até Maria e que colha com ela algumas informações a respeito de como foi a vida de Jesus, tanto que é o único evangelho que fala do Jesus menino, da passagem, né? O bebê todos falam, mas da passagem em que ele ia ao templo com 12 anos, que ele ensinava aos doutores nas sinagogas, a viagem que fizeram a Jerusalém, a mãe fica preocupada, o pai que ele não retorna junto. Então são lembranças que a própria Maria tinha e que passa para Lucas e que são assim registradas. E Lucas também tem a preocupação de definir Jesus, não é, como aquele herdeiro da casa de Davi, e ele pontua Jesus como filho de José, né? Descendente, pois, da casa de Davi, de onde diriam as escrituras, sairia o Messias tão esperado. Podemos ir adiante. Só uma curiosidade é que, assim, até então, até Lucas começar a andar com Paulo, a se converter, a aceitar o cristianismo e se tornar também um cristão, eles se chamavam de os irmãos do caminho. O nome cristãos que nós adotamos hoje foi uma sugestão do Lucas. E o quarto evangelho aceito, não é? O evangelho de João, que é um evangelho completamente diferente, baseado nas memórias do evangelista, do João Evangelista, e apresenta Jesus como um Cristo cósmico. Ele não vai falar de genealogia, ele não vai falar de nada de forma terrena em relação a Jesus. Ele nos apresenta o Verbo
que estava no princípio com o Pai, que se faz carne. Ele nos fala do Cristo Consolador, ele nos anuncia o Consolador prometido, ele nos apresenta um Jesus extremamente amoroso, doce, porque foi o Jesus que João conhecia, não é? E que nos diz ao final do Evangelho: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Doravante vos chamarei amigos, porque tudo quanto tenho ouvido de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então é um Evangelho todo diferenciado dos demais. Podemos seguir. Então, e logo após a crucificação de Jesus, quando ele retorna, não é, em corpo espiritual, que se apresenta a Maria de Magdala, que fica aqueles 40 dias com os discípulos, que faz novas orientações e retorna ao plano espiritual, se reúnem algum tempo depois, Pedro, João e Tiago e fundam uma congregação chamada Casa do Caminho, onde eles acolhem aos sofredores, aos chamados filhos do Calvário, como eles passaram a chamar a todos os aflitos, todos os desesperados, deserdados. E eles, nessa Casa do Caminho, tratam dos doentes, alimentam os doentes, praticam muitas curas também. São conhecidas várias passagens em que Simão Pedro passava e as pessoas pediam que ele curasse, só a sombra de Simão Pedro era dotado ele de tamanho magnetismo, tamanho vontade, né? De amar, de curar, de auxiliar as pessoas, que só a sombra, o contato com a sombra do Simão Pedro já era capaz de realizar algumas curas. Então estavam lá João, Pedro e Tiago, que Emmanuel nos apresenta como Tiago, filho de Alfeu. E alguns historiadores vão questionar se esse Tiago não seria, na verdade, um dos irmãos de Jesus, porque muitos textos antigos nos informam que os irmãos de Jesus, embora não o aceitassem naquele momento, não entendessem a sua missão, após a crucificação, o seu retorno em espírito, passam a aceitar a sua mensagem e também a trabalhar pelo cristianismo. O Tiago seria então um desses irmãos. E alguns textos também bíblicos falam de Tiago como primo de Jesus, e que primo seria uma palavra utilizada tanto para designar primo como irmão, relações familiares, então tem toda essa discussão, que na verdade não vem muito ao caso, né? Mas eles ficam lá e tem no início desse processo de criação da Casa do Caminho, de manutenção da Casa do Caminho, toda a pregação evangélica, de liberdade do Evangelho, conforme Jesus trazia, até que Saulo de Tarso, então doutor da lei, começa a questionar os seus ensinamentos. Ele vai até a Casa do Caminho, fica indignado com aquilo, porque ele era muito apegado à lei mosaica, acha aquilo um absurdo, uma traição, e dá início ao processo de perseguição aos cristãos. Para mais tarde, às portas de Damasco, encontrar-se com Jesus, se converter e tornar-se um dos maiores divulgadores, não é, do cristianismo. Graças a ele, nós tivemos as suas viagens para o Ocidente, conhecemos o cristianismo aqui e não só no Oriente. E depois outros tantos discípulos, claro, mas ele, com seu vigor, com a sua energia, teve todo esse trabalho, não é? E o que acontece ao final da vida de Paulo, ele reflete tantas brigas ele teve com o Tiago, porque o Tiago, depois dessas perseguições, Pedro e João foram presos, mas Tiago, em Paulo e Estevão está escrito isso. Tiago se ajoelhou em seu quarto com a Torá aberta. Então, quando entraram para prendê-lo, viram que ele lia a Torá e perguntaram se ele era judeu, e ele sim, segue os ensinamentos de Moisés, sim. Então, ele não foi preso naquele momento. E ele manteve-se fiel durante toda a sua vida aos ensinamentos judaico-cristãos, porque ele fez uma fusão ali na Casa do Caminho, depois desses eventos todos, do cristianismo
com o judaísmo, tanto que era exigido na Casa do Caminho, a partir de determinado momento, que se fosse feita a circuncisão. Depois houveram disputas, brigas, rivalidades, não é? Entre outras igrejas com essas imposições de Tiago. E mais ao final da vida, Paulo reconhece que, graças a essa postura de Tiago, a árvore do cristianismo primitivo não foi extinta ali daquela região do povo hebreu. Podemos avançar. E nas igrejas primitivas, a partir da conversão de Paulo, nós vamos perceber que eles se reuniam em pequenos núcleos, estudando as anotações de Levi, praticando a caridade de forma muito fraternal. Paulo foi o responsável por levar o cristianismo para outros povos, não é? Jesus já havia dito que meus discípulos viriam de muitos cantos, não é? De todos os cantos, e não só pertenceriam ao povo hebreu. Então Paulo faz isso, ele vai aos chamados gentios falar da mensagem cristã. Era muito comum as manifestações das vozes do Espírito Santo, que eram comunicações mediúnicas que aconteciam, e graças às viagens de Paulo e mais tarde também às viagens de Pedro, núcleos primitivos de evangelho foram se formando ao longo do mundo conhecido de então. Podemos ir adiante. E essas práticas, aos poucos, foram se perdendo, porque logo os cristãos primitivos começaram a ser perseguidos, porque a ideia de um Deus único não agradava ao Império Romano, que tinha múltiplos deuses, não é? A ideia de que todos eram iguais não agradava também ao Império Romano, porque havia esse desejo de Roma de manter-se acima dos outros povos, de dominar os outros povos, de escravizar os outros povos. Eles não se intrometiam com a religião local da maior parte dos lugares, tanto que os hebreus continuaram mantendo os seus cultos, mesmo sob dominação do Império Romano. Mas a mensagem do cristianismo ela era, de certa forma, subversiva ao Império Romano, porque questionava aquela autoridade, questionava a divindade do imperador. Então, os cristãos começam a ser perseguidos e são mortos, muitos deles, nos circos romanos, em festas, em fogueiras, nos dentes das feras, dos leões, dos tigres, mas sempre mantendo uma fé, uma convicção e uma força muito grande que contagiava outras pessoas. Podemos ir adiante, Celso, porque com essa presença e magnetismo sentidos através desses cristãos primitivos, no seu amor, no seu zelo, na sua fidelidade a Jesus, muitas pessoas eram impregnadas desse ideal. E mais adiante, acho que a gente travou aqui na apresentação, eu vou seguir. Mais adiante, nós vamos ver que Constantino foi o primeiro imperador romano a admitir o cristianismo. Mas aí nós pensamos assim, ele teve uma conversão, um grande contato com Jesus. Na verdade, não. O Império Romano, à época de Constantino, estava bem fragmentado. Haviam 4 impérios, né? 4 imperadores, 2 no Ocidente, 2 no Oriente. E Constantino queria integrar novamente, né, esse império. Queria ser um imperador como era o imperador à época de César. E ele sonha, ele tem um sonho, enquanto estavam em guerra, né, com uma cruz. E nesse sonho ele ouve as seguintes palavras: sob essa cruz vencerás. Ele fica impressionado com aquilo e ele manda que os soldados pintem a cruz nos escudos. E ele vence aquela batalha, e as seguintes, as seguintes, as seguintes. E aí ele fica muito interessado em conhecer o cristianismo, porque ele atribui aquela vitória, não é, ao cristianismo, ao sonho que ele teve. E ele consegue, aos poucos, integrar novamente o Império Romano num único império, não mais em 4, como haviam antes, e
No ano de 313, através do Edito de Milão, ele põe fim às perseguições aos cristãos. Então, depois de 3 séculos de cristianismo, pela primeira vez, os cristãos deixam de ser perseguidos no Império Romano. Para mais adiante, no ano de 352, no Concílio de Nicéia, ser convocado uma reunião, a primeira grande reunião, não é, onde compareceram bispos, pessoas importantes do cristianismo, pessoas que tinham vulto naquele momento, e as autoridades romanas, e houve uma revisão, a primeira revisão do cristianismo, onde muitas ideias foram tiradas, outras ideias foram agregadas, porque era necessário para que aquela religião, porque ele já tinha a intenção de que aquela fosse a religião oficial do Império Romano, para que ela chegasse àqueles povos politeístas, aqueles povos então pagãos, que tivesse alguns símbolos associados àquelas religiões. Então, algumas ideias do cristianismo primitivo elas são abandonadas e outras ideias de grupos pagãos são acrescentadas. A própria ideia da Santíssima Trindade, né, de Pai, Filho e Espírito Santo numa só pessoa, não existia nos textos primitivos, mas era comum entre os povos pagãos. Então, isso foi incorporado à teoria cristã. O batismo foi revisto, foi modificado de certa forma, não é? A própria reencarnação começa a ser questionada, porque até então se acreditava na reencarnação, mas ela começa a ser questionada a partir do Concílio de Nicéia. No ano de 380, o imperador, já não Constantino, Teodósio, proclama o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E aí novas datas são revistas, o próprio nascimento de Jesus, não é? É colocado como dia 25 de dezembro, que era a data do solstício de inverno, que era uma festa muito comum entre os pagãos, que tinha a ver com a colheita, era o fim do inverno, era a vida que florescia novamente, a possibilidade da agricultura. Então, há toda uma série de pequenos enxertos feitos, não é, à doutrina cristã para que ela pudesse ficar mais ao gosto das massas e ganhar as multidões e as culturas todas que abrangiam o Império Romano. Até que finalmente em 553 o imperador Justiniano propõe no Concílio de Constantinopla o banimento da tese da reencarnação do cristianismo. E a partir daí, todas as seitas, porque no início haviam muitas seitas, não havia um movimento tão unificado como nós conhecemos depois. Todas as seitas que pregavam a reencarnação, elas passam a ser perseguidas. Durante a Idade Média, algumas cruzadas tiveram também por finalidade fazer essa depuração. Muitas seitas foram perseguidas e todos os seus fiéis e seguidores exterminados. No final do século V, finalmente, São Jerônimo é convocado a organizar a Vulgata Latina. Ele faz uma revisão dos escritos todos, não é? Ele transcreve do grego para o latim, por isso a Vulgata Latina, o Velho Testamento, as cartas de Paulo e os evangelhos, passando a serem adotados apenas como os evangelhos canônicos, os 4 que conhecemos hoje: Marcos, Mateus, Lucas e João. Todos os outros são considerados apócrifos e banidos dos textos sagrados da Igreja Católica. Podemos ir adiante e nós vamos ver que houveram assim algumas diferenças entre o que era o cristianismo primitivo e esse novo catolicismo que foi se formando, não é? A primeira delas é a divinização de Jesus. Nós não vemos Jesus como um ser divino antes desse momento, embora ele fosse um ser maravilhoso, fosse considerado um espírito de luz, fosse considerado, e nas cartas de Paulo nós vemos muito isso, né? O Senhor, o Salvador, mas era como aquele que nos trazia a possibilidade de salvação.
e que nos permitia e nos proporcionava, através dos seus ensinamentos, a oportunidade de sermos como ele. Paulo fala muitas vezes do corpo, do próprio corpo espiritual e não só do corpo material, mas tudo isso desaparece de alguma forma conforme a igreja foi tomando o corpo. E mais uma vez eu repito, nenhuma crítica à igreja, até porque fizemos parte dela durante muito tempo, durante muitos séculos. Estivemos nós nesses movimentos, não tenho dúvida. A ideia da ressurreição da carne é também incorporada ao catolicismo, e no cristianismo primitivo essa ideia não era exatamente dessa forma. A ressurreição de Jesus, nós vamos ver adiante no movimento dos gnósticos, ela tinha um outro caráter, não é? E a investidura de Pedro como o continuador da igreja, não é? Como aquele que poderia intermediar as relações com o Cristo ou com Deus, que nós não vemos no Evangelho de Marcos, apenas no Evangelho de Mateus. E os historiadores questionam justamente esse fato, porque se Marcos estava todo o tempo com o Pedro, por que ele não registrou isso, não é? Que Pedro havia sido instituído. Há uma passagem em Mateus que Jesus diz que tu serás Cefas, pedra, sobre ti erguerei a minha igreja. Esse texto está somente no Evangelho de Mateus, não está nos demais, e em especial não consta do de Marcos, que era quem estava muito próximo de Simão Pedro. Então, podemos ir adiante, porque em 1945, quanto tempo se passou, né? Toda a Idade Média nós trabalhamos com esses 4 evangelhos canônicos, com a tradução da Vulgata Latina, que ainda é a que nós usamos hoje. Em 1945, foram descobertos alguns cadernos de couro contendo evangelhos e anotações dos séculos I e II do cristianismo. E esses evangelhos, a localidade é Nag Hammadi. Não estou nem enxergando porque está pequenininho. Nag Hammadi, né? Onde eles foram escavados, na verdade. Esses evangelhos, eles falam de um outro momento, eles trazem uma influência dos gnósticos, que nós vamos ver que tem muitas semelhanças com aquilo que nós hoje entendemos como um fato que a doutrina espírita mesmo nos apresenta, não é? Gnosis, em grego, é o sinônimo de conhecimento. Os gnósticos, eles tinham toda uma preocupação de conhecer a verdade sobre os mecanismos da vida e os mecanismos da morte. E haviam vários textos nesses cadernos, não é? Vários evangelhos, evangelho de Tomé, evangelho de João, evangelho de Maria de Magdala, evangelho da verdade. Eles foram traduzidos, existem vários historiadores que durante décadas estiveram debruçados sobre isso, e são hoje considerados os evangelhos apócrifos, mas que têm muitas das ideias que mais adiante a própria doutrina espírita, mais adiante não, porque a doutrina espírita já tinha falado disso, né? Eles foram descobertos em 45, mas com o espiritismo nós resgatamos muito das ideias do cristianismo primitivo. Uma frase do Emmanuel super linda, que ele diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Vamos adiante, Celso, senão não vai dar tempo. Tem 3 ideias, né, influências do gnosticismo, se nós pudermos falar assim, em relação ao cristianismo primitivo. Nós vamos ver que eles rejeitam a ressurreição em corpo físico. Eles não aceitam que o Cristo houvesse designado Pedro como seu sucessor. Por quê? Porque eles não conheciam, não reconheciam a autoridade, fosse de sacerdotes, de clero ou de qualquer instituição, de fazer essa intermediação entre o ser humano e Jesus, entre o ser humano e Deus. Os gnósticos entendiam que cada um, através do próprio esforço, do próprio trabalho pessoal, do autoconhecimento, que mais tarde também o Santo Agostinho vai falar, mais tarde não, antes o Santo Agostinho falou, né?
na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o meio prático, né, que nós tínhamos de nos melhorar, de avançar, de evoluir, ele falava, olha, faz como o sábio lá da antiguidade falou, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, os gnósticos, eles acreditavam que através do autoconhecimento, da autorreflexão e da reforma íntima, nós conseguiríamos nos aproximar de Jesus, conseguiríamos nos aproximar de Deus e alcançaríamos aquilo que ficou mais tarde conhecido como tradição de salvação, não é? Mas que nada mais era do que essa ligação do ser humano com Deus, com o seu Pai. Podemos passar. Porque dentre as suas ideias também, Deus tinha um poder que emanava da sua natureza e da sua condição de pai e mãe. Se Deus, na tradição judaico-cristã, tem esse caráter masculino, porque inserido num contexto, numa cultura machista, em que a mulher não tinha muito valor, ela era uma propriedade primeiro de seu pai, depois de seu marido ou de seus irmãos. Para os gnósticos, homens e mulheres tinham o mesmo valor espiritual, estavam em mesmo pé de igualdade, então eles entendiam Deus nos seus aspectos integrais, no seu aspecto integral, em que respeitava a masculinidade e a feminilidade. A pregação de Jesus para os gnósticos, né, era completamente diferente do que nos chegou. Ele falava de espiritualidade e não de materialidade. Ele falava de temas relacionados às ilusões que tínhamos em relação à matéria e ao esclarecimento, e não sobre pecado, arrependimento. Ao invés de nos salvar do pecado original, Jesus veio para nos orientar, nos iluminar e nos mostrar o caminho possível. Podemos ir adiante. Porque também entre as ideias dos gnósticos estava essa ideia de que o ser é um ser espiritual, não é um ser material. Através do espírito, e o espírito é que faz a transformação. Nós não precisávamos do corpo. Então, a ideia de reencarnação, de ressurreição num corpo físico, era inaceitável para eles, porque a prevalência era do espírito. Morto o corpo físico, não havia necessidade de se retornar, fosse Jesus ou qualquer outra pessoa, né, qualquer um de nós, a um corpo material, porque nós já estávamos de posse da essência verdadeira do ser, que é o espírito. Nós podemos ir adiante, Celso. Então, Jesus, para os gnósticos, ele não era um ser divino, diferente de nós. Ele era um ser mais evoluído, mas ele nos mostrava, e ele fala o tempo todo no Evangelho, não é? Mesmo nos Evangelhos, com todos os enxertos, com todas as traduções e modificações, ele fala: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, não é? Como o Hermínio fala no livro, apesar dos enxertos e das adulterações, a essência do Evangelho de Jesus é tão preciosa que nós conseguimos manter aquilo que era essencial. Então, ele não é um ser divino, ele não é um ser diferente, ele é igual a nós, embora muito mais evoluído que nós, não é? Eles conheciam a sobrevivência da alma, a sobrevivência do espírito e também a sua manifestação, a possibilidade de manifestação. Quando nós vemos em Paulo Estevão, ou no próprio Atos dos Apóstolos, né, que Jesus aparece a Paulo em Damasco, já havia 3 anos que Jesus havia desencarnado, já havia, ainda que ascendido aos céus, conforme a tradição, né, que passou à posteridade, já haviam 3 anos, mas é Jesus que aparece à porta de Damasco e conversa com Paulo de Tarso. E mais adiante, em Paulo Estevão, Jesus conversará com ele, não é? Quando em Atos dos Apóstolos, Pedro, João estão presos, anjos abrem as grades das celas de suas prisões. Então, a manifestação dos espíritos, ela era comum
aquele momento. E também dizem os gnósticos que no início do cristianismo as orientações eram dadas pelo próprio Jesus, no início do cristianismo primitivo, né? Após a crucificação, pelo próprio Jesus e por espíritos mais elevados, através das vozes do Espírito Santo. Podemos ir adiante, Celso, mais uma vez. Está ali, ó, após a crucificação, é o próprio Jesus e outros seres elevados que orientam as comunidades religiosas, não é? E isso era complicado, não é? De ser mantido no projeto de dominação e de poder que havia sido instituído para o cristianismo enquanto religião oficial do Império Romano. Depois, na Idade Média, com todas aquelas questões de papado e de mundo feudal, enfim, esse poder, não é, de se comunicar com o mais alto, ele precisava de um intermediário. Ele não poderia ser dado a qualquer pessoa. Então, a comunicabilidade com os espíritos, ela foi banida também dessa doutrina, desse corpo teológico, né? Todos poderiam ir a Deus sem intermediário para os gnósticos. E isso está nesses textos, né, que foram encontrados em 45. Essa relação de poder que a igreja mais tarde estabeleceu e de intermediação e de controle de homens e povos não permitiria uma ideia dessa, não seria possível, não é? Vamos lá, Celso, mais adiante. A crucificação e o retorno à vida são uma oportunidade de revelar o divino que há em todos nós, não é? Assim como Jesus venceu a morte, todos nós, enquanto espíritos, também venceremos a morte do corpo físico, né? O catolicismo ele adota práticas quantitativas. Era necessário que o catolicismo, enquanto religião, né, do Império Romano, religião oficial, tivesse um grande número de adeptos. Então, qualquer um, bastava dizer aceita Jesus e tá bom, você é cristão. Enquanto que para aqueles cristãos ligados a essas correntes mais tradicionais, o que importava era a relação que nós tínhamos com Jesus, a relação da nossa conversão, com a nossa reforma íntima, com o nosso olhar para dentro, para a nossa transformação pelo império dominante. O reino de Deus ele é acessível para todos, não é? Porque ele está no íntimo de cada um de nós. Ele não precisava dessa forma que fossem estabelecidos rituais, oferendas, tinha um nome, como é que era? Não vou lembrar o nome agora, tinha um negócio que era comprado, não vou lembrar, enfim. Vamos adiante, então, talvez depois eu me lembre. Então, esses ensinamentos, não é? E esses textos que foram achados, que eram do século I, século II do cristianismo, eles nos lembram e nos reportam a própria mensagem da manjedoura, porque quando Jesus encarna-se na Terra, não é? E nasce como homem, como um ser de corpo material, dentro das leis biológicas e físicas do nosso planeta, ele nasce numa manjedoura. A manjedoura é um instrumento utilizado para dar água aos animais, né? Então, que lição sublime, quantas simbologias, quanto simbolismo desde o nascimento, né, de Jesus. Ele vem nos dessedentar, ele vem nos trazer a água viva, aquela da qual não teremos mais sede, não é? Ele nasce entre os animais, aqueles animais de trabalho que servem, que oferecem a sua lã para nos aquecer, que nos ajudam a arar, que nos ajudam a cultivar a terra. Ele mostra que ele vem para servir desde o início. Ele aceita o presente dos reis magos que vem de culturas diferentes, não é? Como se desde o início ele estivesse dizendo de todos os cantos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as religiões, todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, não é? A lição de humildade, de fraternidade, de família universal,
está implícita nesse momento do nascimento de Jesus. Podemos avançar. Ele nos diz no livro de Amélia Rodrigues: eu vos convido a virdes comigo para a fundação da nova era, que se instalará nos corações, modificando as estruturas atuais e instaurando o primado do amor. Ele não fala de poder, ele não fala de reinados, ele não fala de conquistas materiais. O primado do amor, que é a única forma, é a única possibilidade de transformação realmente do ser humano. Podemos seguir. Ele, como médico das almas, que era e é, nos curava e praticou vários milagres, primeiro para chamar a nossa atenção, mas ele sempre falava: olha, você quer ser curado? O que queres? Vai, a tua fé te curou, não é? Como se a nos dizer que era necessária a nossa vontade, que a nossa vontade estivesse envolvida no processo de cura, a nossa vontade de nos transformarmos realmente, porque ele nos dizia e deixou claro diversas vezes, quando ele dizia vai, não peques mais, que a doença do corpo ela estava relacionada diretamente com o espírito. Na verdade, ela provinha do espírito. É o espírito adoecido que impregna no novo corpo físico as suas necessidades de evolução. Então, como esse grande médico de almas, ele nos diz isso. E ele nos fala também da reencarnação, não é? Na própria Bíblia, nos próprios textos das Escrituras, mesmo com as adulterações, está lá: para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo, não é? Porque só a reencarnação nos permite vivenciarmos toda a soma de conhecimentos possível às criaturas, não é? Nos permite experienciarmos as dores, as alegrias, as dificuldades, as facilidades, os amores, os prazeres, os encantos que nos possibilitam crescer, que nos possibilitam ir tirando de nós as nossas imperfeições. Podemos seguir, Celso. E mais uma vez ele nos fala sempre do poder do amor, não é? Ele nos diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. E ele inaugura aí uma coisa muito diferente, né? É preciso amar a Deus, é preciso amar ao próximo e é preciso o auto-amor, porque se nós não nos amarmos, não nos valorizarmos, não nos perdoarmos, não formos generosos e pacientes e tolerantes com os nossos equívocos e as nossas dificuldades, nós vamos resvalar para a culpa. E a culpa não vai nos levar a lugar nenhum, porque ela não nos dá força para nos movimentarmos. Nós precisamos sempre reconhecer os nossos equívocos, através do autoconhecimento, ensinado por Jesus, pelos Espíritos amigos, e através dele reconhecendo aquilo que precisa ser modificado, buscar a energia dentro de nós para movimentarmos a mudança necessária. Podemos ir adiante, mas só com amor, com o alto amor conseguiremos fazer isso. Vós sois deuses, ele nos disse, não é? Podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Vai e ama. É o que ele nos diz o tempo todo, não é? Para todos e em todas as circunstâncias. Aquele que quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Pegar a cruz é simplesmente reconhecer aquela parcela de dores que nos cabe ainda e transformar essa dor em amor. No fundo, no final de tudo, toda a mensagem de Jesus fala do amor, não é? Renunciar a si, pegar a cruz, é colocar acima do interesse pessoal o interesse da coletividade, da família universal. Podemos ir adiante. Assim iremos adiante, só assim iremos adiante. Um novo mandamento vos dou, ele nos diz, não é? Amai-vos como eu vos amei. Nisso conhecereis todos que sois meus discípulos. Na última ceia que ele tem no Evangelho de João, que nós vamos encontrar esse texto, nos outros não é?
Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, porque tenho vos dado a conhecer tudo aquilo que o Pai me ensinou. E assim fazemos nós com aqueles a quem amamos, não é? Nós orientamos, nós auxiliamos, estamos ao lado daquele que erra, daquele que cai, daquele que precisa de ajuda, quando nós amamos. Assim Jesus faz conosco, a nos mostrar, a nos guiar, a nos indicar o caminho da nossa transformação e não da nossa salvação. Porque, na verdade, nós estamos todos salvos, porque somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, destinados, não é, à única fatalidade possível, que é a perfeição e a felicidade, nós já estamos salvos. Nós só precisamos que alguém nos ajude a enxergar esse caminho e nos ensine como percorrer de forma mais branda, mais suave, mais fraterna até, não é? Em conjunto esse caminho, podemos ir adiante. Ele é um grande revolucionário, então, o nosso Jesus querido, porque desde o cristianismo primitivo, e mesmo passando por todas as alterações, ele nos fala do protagonismo das mulheres numa sociedade patriarcal, ele exalta os pobres, os humildes, ele nos chama a servir ao próximo, ele nos diz que essa é a chave para a entrada no reino dos céus, não é? Ele rompe com práticas religiosas hipócritas e vazias. Pode ir, Celso. E nos conclama a vivência do amor universal. Ele nos diz: não julgue, utilize de empatia, coloca-te no lugar do teu irmão, não é? Por que você vê um cisco no olho do teu irmão quando tem uma trave desse tamanho no seu? Então, olha para dentro, ajuda, ampara, tem empatia. Se é difícil para ele hoje, pensa que já foi difícil para você ontem, não é? Todos somos iguais, todos somos filhos de Deus. Ele inaugura o tempo também assim da autorreflexão, da consciência, né? Quantas vezes perguntaram para ele o que fazer, e ele dizia: "Que pensas tu? Que diz a lei? Que pensas tu?" Então, olha para dentro, não aceita o que está pronto e escrito, questiona, pensa, reflete, usa esse material, esse potencial também intelectual que Deus proporciona, né? E ama, ama, ama e ama. Vamos adiante. Ele é o nosso bom pastor. Eu não estou conseguindo ler o que está escrito aqui, mas ele é o nosso bom pastor, ele nos ama a todo tempo, não é? Ah, se me amais, então guardai os meus ensinamentos e eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que estará convosco até o final dos tempos, não é? E nós recebemos da sua misericórdia a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que veio nos lembrar de tudo que ele nos ensinou e nos ensinar outras coisas mais, não é? Como mais um gesto de amor, de doçura, de generosidade, de misericórdia, de bondade mesmo desse espírito tão especial que nos orienta desde o início dos tempos aqui no nosso planeta e nos ensina todo o tempo, não é? Que amar é o segredo. Amar é a única possibilidade para as nossas vidas. Amar é a única possibilidade para a nossa felicidade. Não é possível sermos felizes sozinhos. Então é isso, meus amigos. Que essa mensagem esquecida de Jesus, que é esquecida, mas não é apagada de nossas mentes e corações, porque está escrita na nossa consciência. O Livro dos Espíritos nos diz, não é, que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, na questão 621, e nos ensina também que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, essa mensagem ela não foi apagada de nossas vidas, ela pode ter sido um pouquinho adulterada, um pouco esquecida, mas nós temos a possibilidade, né? Nós temos a lembrança
que a doutrina espírita, enquanto consolador prometido, nos trouxe do cristianismo redivivo. Que possamos, então, nesses momentos que se aproximam também, né, do Natal, em que nós lembramos Jesus, colocar em prática os seus ensinamentos, colocar em movimento esse amor que já existe dentro de nós e que está às vezes um pouquinho esquecido mesmo. Vamos então orar, agradecer ao nosso Pai por ter possibilitado a vinda de nosso querido irmão Jesus, irmão mais velho, generoso, que desceu das estrelas num gesto de grande humildade e generosidade para partilhar conosco aqui terráqueos nesse planetinha azul bonito, cheio de dificuldades, dores, mas também belezas e alegrias. E veio junto de nós para nos mostrar que é possível vencermos as nossas dificuldades, vencermos as nossas dificuldades internas, vencermos as nossas dificuldades enquanto humanidade, enquanto coletividade, e que continua sempre a nos inspirar, a nos amparar, mesmo com os erros, mesmo com as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Nós agradecemos, Jesus amigo, e aos espíritos que já mais irmanados contigo se dedicam também ao nosso auxílio para que possamos despertar e nos movimentar também em direção ao teu amor. Muito obrigada por tudo, que possamos estar sempre juntos, cooperando de alguma forma, Senhor, com a transformação, não somente a nossa, mas da humanidade em que vivemos. Muito obrigada. Uma boa noite a todos nós, uma semana de paz e bem. Estejamos com Deus.